Você já parou pra pensar como seria ser jogado numa casa cheia de minas monstro, cada uma querendo sua atenção de um jeito diferente? Pra você isso seria prêmio de loteria ou puro azar? É exatamente isso que vamos ver hoje, então já separa a pipoquinha de sempre e bora pro rolê. O anime começa com o protagonista acordando e tendo uma Monstro Girl grudada nele, dizendo que era a única forma de não congelar. Ele tenta escapar, mas a doida esmaga o cara entre os airbags e quase despacha o menino pro além. Pra se soltar, ele começa a fazer carinho no rabo dela, e aí ela solta o famoso suco proibido, ficando sem forças. Mais tarde, enquanto ele só queria tomar um banho de boa, fica pensando até em como ela usa o banheiro. Mas do nada, a mina entra pela dona sem pedir licença, o que deixa o moleque em choque. Quando ele tenta sair, ela puxa ele com o rabo pra dentro da banheira e obriga a tomar banho junto, mas o cara se irrita e mete o pé dali. Um pouco depois, enquanto preparava o rango da manhã, aparece uma agente chamada Smith, e descobrimos que a Mia faz parte de um programa de intercâmbio entre humanos e monstros, e acabou parando na casa dele sem querer. No fim das contas, ele virou responsável dela, e Smith tá de olho só pra ter certeza de que o moleque não faça nada proibido, senão é FBI na cola. Ele nega ter feito qualquer coisa, mas Mia chega do nada e fala que não liga se ele quiser fazer algo, só que fica tão empolgada que quase arranca o braço dele. Resultado, ele é obrigado a levar ela pra passear, e ela fica toda feliz. No rolê eles acabam numa loja de lingerie especial pra monstros e ela obriga ele a escolher o melhor sutiã, mas no meio da treta o cara foge e leva sem querer a calcinha dela junto. Só que quando eles saem, começa a zoeira das pessoas rindo da Mia por ser diferente, e ela até ia partir pra agressão, mas ele impede porque se ela fizer isso é deportação na certa. Eles fogem e vão parar num lugar só pra maiores, onde ela fica tristona por não ser aceita pelos humanos e começa a achar que ele só trata ela bem por obrigação. A mina resolve mostrar seu lado frágil, mas justo nessa hora o governo chega arrombando a porta e acaba com o clima. Na saída, mais gente começa a debochar da Mia, só que dessa vez o protagonista não aguenta e solta um socão nível anime na cara de um dos caras. Já no dia seguinte, enquanto ele lavava roupa, aparece uma garota ave, sequestra o menino e se apresenta como Papi, dizendo que também faz parte do programa, mas acabou fugindo. Ela é toda bobinha, e na hora que se lambuza de sorvete, ele pede pra ela se limpar. Mas a maluca arranca a roupa e começa a se lavar na fonte, na frente de geral, e ainda joga o moleque junto. É aí que a Mia surge pistola com a cena e já parte pra cima da Papi. Mas quem acaba levando a surra de graça é sempre o coitado do que me irrita. Logo depois aparece uma autoridade e como a Papi não tinha nenhum humano responsável, iam mandar ela de volta pro país de origem. Só que o moleque dá uma de ator e finge ser o tutor dela, mas no fim, a própria Smith já solta que de qualquer jeito ele ia virar responsável porque não acharam outro trouxa disponível. Depois disso, ele percebe que a geladeira tá seca e resolve dar um pulo no mercado. Só que sem mais, nem menos, o cara é atropelado por uma centaura chamada Centoreia, que chega falando que ele está destinado a ser o mestre dela. Ele até tenta reclamar pra Smith, mas a agente só enrola e larga a bomba na mão dele. No meio disso, surge um ladrão que rouba a bolsa de uma moça e eles resolvem perseguir o cara. O protagonista tem a ideia de montar nela, mas a cavala fica pistola e diz que não é égua de ninguém, porém ele insiste e sobe mesmo assim. Durante a correria ele acaba encostando onde não devia, a blusa da mina abre e o ladrão tem uma hemorragia nasal de tanto choque, batendo feio e se dando mal. Mais tarde descobrimos que montar numa centaura é praticamente pedir a mão em casamento, o que faz ele se ajoelhar todo desesperado pedindo desculpa. Só que a Centoreia já tá caidinha e diz que vai ser serva fiel dele, mas quando as outras meninas descobrem, acham que ele arrumou mais uma namorada pro harém. Pouco depois, enquanto ele estava explicando as regras básicas para as novas, no banheiro a Centoreia já mete um coice nele, o que deixa Mia furiosa e as duas começam a tretar. Enquanto isso, ele tenta tomar banho de boas e dá um maiô pra cavala não dar problema, mas precisa ajudar ela a vestir, e o negócio acaba ficando suspeito. O moleque não aguenta a situação, sangra pelo nariz e ela solta que queria brincar com ele. Quando ele recusa, a mina tenta forçar, mas Centoreia mete flecha e salva o garoto, que foge montado nela. Durante uma conversa, a cavala vê um casal de mãos dadas e diz que gostaria de sentir isso também, como se fosse humana. Ele aceita segurar a mão dela, deixando a grandona toda corada, mas antes que role climinha, Papi e Mia chegam juntas e estragam o momento, começando mais uma briga que quase parte o protagonista no meio. Smith até tenta acalmar a treta, mas acaba atacando 3 dardos sedativos nele. Mais tarde elas se arrependem, mas ele diz que tá tudo bem e que agora são como uma família. Só que Smith ouve e revela que o programa mudou. Ele vai ter que escolher uma delas para casar, o que deixa o cara surtado. Durante a noite, enquanto pensava nessa maluquice,
Mia invade o quarto e pergunta se ele aceitaria se casar com alguma delas. O protagonista responde que não se importa com casamento, mas sim com ser tudo tão repentino, e ela fica toda animada, já partindo pra cima dele, e até falando sobre como cobras se reproduzem. Só que do nada a Papi cai pela janela direto em cima dele, pedindo ajuda porque queria botar ovos. Os instintos de todas começam a bater forte, e no fim das contas cada uma pula em cima do coitado e passam a noite toda enlouquecendo ele. Depois disso, Mia vai atrás de algo pro jantar, mas ao abrir a panela uma coisa bizarra gruda no rosto dela, quase sufocando. Logo descobrem que aquilo é um tal de slime. Do nada a gosma ganha forma, explode e espalha sujeira pra todo lado, então eles resolvem tomar banho, só que o slime aparece lá também. Quando o protagonista achou que ia virar refeição, a coisa toma forma de garota e não sai mais de cima dele, forçando ele a jogá-la na banheira até perder a forma. Mas enquanto conversavam, ela volta ativa e começa a engolir tudo dentro da casa, fazendo as meninas quererem meter a porrada, mas o moleque impede. Papi dá o apelido de Sul e Centoreia fala que não podem ficar com ela, já que não é uma espécie catalogada e poderia dar problema. Mas percebendo que a criatura era inocente, o protagonista decide ensinar coisas básicas para a novata. No episódio seguinte, o governo aparece na casa e todas acham que vieram levar a Slime embora, fugindo desesperadas. Mas na real, eles só queriam construir um quarto novo para uma futura moradora. Durante a fuga, Sul se molha e acaba beijando as meninas, e elas percebem que ela se agarra em qualquer coisa molhada para aumentar o corpo. Enquanto isso, o protagonista procura por elas e acaba salvando uma cadeirante que descia a ladeira abaixo, que se apresenta como Meru e diz saber onde estão as garotas. Mais tarde, Centoreia esbarra o traseiro equino numa torneira e se molha, dando chance para Sul agarrar nela também. O protagonista chega a tempo, segura a Slime e leva todas de volta. Smith aparece e revela que nem sabia da existência da Sul, e que o quarto era na verdade para Meru, que se revela ser uma sereia. Mia fica morrendo de ciúmes, já que vê nela uma nova rival. Enquanto o protagonista carrega Meru, ele acaba tirando sem querer o biquíni dela por conta do corpo escorregadio de sereia, o que deixa Mia mais irritada ainda. Com raiva, Mia tenta gelar a casa inteira para a rival não usar mais biquíni, mas Meru revela que sereias são resistentes ao frio, deixando tudo por isso mesmo. Então Mia convoca as meninas para se unirem contra a nova rival, mas no fim acabam sendo conquistadas por Meru, menos a própria Mia, que continua desconfiada. O motivo do ciúme vem dos contos de fadas, já que a sereia sempre se casa com o príncipe, e ela não quer que isso aconteça com o seu amado protagonista. Para competir de igual para igual, Mia veste um biquíni chamativo e atrai bastante atenção dele, mas logo depois, Meru pula com o protagonista na piscina. Mia tenta seguir, mas não consegue ir fundo e quase se afoga, sendo salva por ele e pela sereia, que mostra preocupação genuína. Quando ficam a sós, Mia pede desculpas por ter sido tão rude, mas Meru explica que não quer casar com o protagonista e que na verdade torce para que ele fique com Mia. A cobra fica tão feliz que se empolga e começa até a acariciar a sereia, e ao ouvirem os gritos vindos de fora, o protagonista se surpreende em ver que as duas ficaram amigas num piscar de olhos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like para a parte 2. Obrigado por assistir até aqui.